Depois de semanas dormindo ao relento, uma princesa parou sua carruagem para o jovem rapaz, perguntando-se se ele tinha um lugar para dormir naquela noite. Ele havia passado meses aventurando-se com seus amigos, mas quando um dragão de terra irrompeu do chão, Tatsumi cortou seu braço antes de mergulhar, matando o dragão instantaneamente. Mas seus amigos haviam desaparecido misteriosamente. Mesmo dentro da capital, não havia sinal deles onde quer que ele procurasse. Mas quando uma garota atraente o convenceu de que sabia onde eles estavam, ele tinha 2 grandes motivos para acreditar nela. Ela o seduziu a entregar suas economias de uma vida, dizendo que voltaria com a localização deles, e o idiota esperou a noite toda por ela, mas ela nunca voltou. Então, sem outra escolha, ele decidiu aceitar a oferta de Arya e voltou para a mansão dela, mas não tinha ideia dos segredos sombrios que a família dela escondia. Enquanto a mãe Milf de Arya voltava para o quarto, uma espada a cortou ao meio, e Tatsumi sentiu a intenção assassina do assassino do lado de fora. Quando saiu do quarto, lembrando dos cartazes de procurados dos assassinos da família nobre, ele os viu diante de seus olhos. Nesse momento, os guardas começaram a correr para fora, então Akame se jogou no chão para enfrentá-los, correndo para cortar a garganta de um deles, enquanto Bulat perfurava outro com sua lança. Vendo seus subordinados mortos, o último cara correu para salvar sua vida, mas Mina atirou no meio da cabeça dele. Com os guardas eliminados em um instante, Tatsumi correu para proteger Arya, enquanto Leone sufocava o pai da garota até a morte e quebrava seu pescoço. Um guarda estava correndo para o armazém com Arya, e Tatsumi chegou ao local dela, mas Akame foi rápida em responder e os impediu de entrar. Tatsumi assumiu uma postura de batalha, mas ela o ignorou e usou sua cabeça como trampolim para matar o guarda que estava disparando balas contra ela. Quando estava prestes a acabar com Arya, Tatsumi a impediu, e Akame deu a ele a chance de ir embora, já que ele não era o alvo. No entanto, ela não hesitaria em matá-lo se ele atrapalhasse, mas Tatsumi ignorou sua ameaça e correu em sua direção. Ele balançou a espada sem rumo e Akame pulou no ar para desviar do ataque antes de perfurar seu peito com a espada. No entanto, um amuleto da sorte dado a ele por seus amigos bloqueou a espada dela, e quando ele viu Akame se aproximando novamente, perguntou por que ela estava tentando matar uma garota inocente. Ela ignorou a pergunta e estava prestes a decapitá-lo, mas Leone a impediu no último segundo, e destruindo a porta do depósito, pediu a Tatsumi que visse as atrocidades cometidas pela garota que ele acabou de chamar de inocente. A sala estava cheia de cadáveres que a família de Arya torturou, e Leone revelou que eles atraíam idiotas como Tatsumi para sua casa, e os usavam como brinquedos, torturando-os até morrerem por causa dos ferimentos. O corpo de Saio estava pendurado no depósito com outros cadáveres, e Tatsumi viu Ieyasu em uma cela, que lhe contou que Arya os convidou para sua casa e torturou Saio até a morte. Seu corpo também estava coberto de feridas, e apesar de suas atrocidades terem sido reveladas, Arya ainda não sentia remorso por seus atos horríveis. Ela pensava que as pessoas da aldeia eram como gado que nobres como ela podiam tratar como animais e fazer o que quisessem com eles. Quando Akame estava prestes a acabar com sua vida miserável, Tatsumi a impediu e acabou matando-a ele mesmo. Ao ver seu amigo matar o cativo, Ieyasu sentiu-se aliviado e começou a vomitar sangue. Ele estava apenas aguentando até agora na esperança de que alguém vingasse por ele. E quando isso aconteceu, ele não conseguiu mais aguentar e morreu nos braços de Tatsumi. Akame estava prestes a ir embora, mas Leone não queria deixar Tatsumi para trás. Então ela o arrastou pelo cabelo e disse aos seus aliados que ele era um deles a partir de agora. Ele tentou retaliar, mas Akame disse-lhe que ninguém podia convencer Leone a mudar de ideia, uma vez que ela tomasse uma decisão. Então Bulat agarrou-o e levou-o para o esconderijo deles. Na manhã seguinte, ele sentou-se junto aos túmulos dos seus amigos, perguntando-se se havia algum significado na sua aventura, mas Leone apareceu do nada para perguntar se ele tinha decidido juntar-se a eles. Quando ele disse que não, Leone o levou até Xiao e pediu para ela dizer algo encorajador, então ela o ameaçou a se juntar ao Night Raid ou cortaria seu charme asiático. Enquanto ele tremia de medo, Mina chegou na sala e queria que Leone explicasse sua razão para deixá-lo entrar no esconderijo deles. Então Leone disse a ela que Tatsumi era um deles agora. Depois que Mina zombou dele, Leone o levou ao campo de treinamento onde ele viu Bulat treinando sozinho. Ele não conseguiu reconhecê-lo, então Bulat revelou que era ele quem estava usando a armadura. E quando apertou as mãos com ele, Leone avisou que Bulat era gay, e Tatsumi ficou assustado pensando que sua castidade estava em risco. Depois de se encontrar com Lovik, que estava tentando espiar as garotas, Leone o levou para conhecer Akame, que estava comendo a carne de um monstro de alto nível que ela havia matado. Ela jogou um pedaço de carne para Leone, mas não deu nenhum para Tatsumi, já que ele não fazia parte do grupo deles. A líder deles, Najenda, estava sentada ao lado dela também, e quando perguntou a Leone por que ela estava relaxando, Leone tentou fugir, mas Najenda a puxou de volta com seu braço protético, e depois de perguntar a Leone sobre Tatsumi, ordenou que trouxessem todos para uma reunião.
Depois de ouvir sua história, Nagenda também convidou Tatsumi para se juntar ao Night Raid, e disse que ele não seria morto mesmo se decidisse não se juntar a eles, embora ainda tivesse que ficar lá, pois conhecia o esconderijo secreto deles. Tatsumi deveria vir para o Reino Imperial e ganhar dinheiro para ajudar sua aldeia a sair da pobreza, mas a capital estava cheia de pessoas corruptas e maliciosas. Então Bulat recomendou a Tatsumi fazer algo sobre essas pessoas corruptas, juntando-se ao Night Raid, e Nagenda disse a ele que seu esquadrão poderia ser o mais adequado para ele. Afinal, eles eram uma força anti-imperial criada pelo exército revolucionário para buscar pessoas corruptas e eliminar suas injustiças. Vendo que estavam tentando tornar o castelo imperial um lugar melhor para seus cidadãos, Tatsumi pensou que eles eram os buscadores da justiça. No entanto, eles riram dele, lembrando-o de que, no final, eram apenas assassinos, mesmo que as pessoas que matavam fossem corruptas. Mesmo assim, Tatsumi queria se juntar a eles, pois percebeu que também o pagariam, e Nagenda o parabenizou. Ela instruiu Akame a ajudar Tatsumi com seu treinamento, mas nos próximos dias ele apenas fez comida deliciosa para todos, já que era o único que sabia cozinhar. O restante dos membros, exceto Leona, estavam prestes a sair em uma missão de emergência, e Mina disse a Tatsumi que a única lâmina que ele podia empunhar era a faca de cozinha, porque ele era uma mulher. Depois, Akame levou Tatsumi para pescar alguns peixes e, após fazer sua Excalibur desembainhar ao remover sua armadura de enredo, ela pulou no lago. Ela jogou peixes em uma cesta, pegando-os com as mãos nuas, e instruiu Tatsumi a ficar absolutamente imóvel para pegar sua presa. No entanto, no final, ele conseguiu pegar apenas 2 peixes. Sentada à mesa com eles, Leone apresentou a Nagenda os esboços dos seus próximos 2 alvos, Ogre e Jamal, que eram extremamente corruptos, mas incriminavam os pobres para escapar de suas atividades erradas. Nagenda aceitou imediatamente o caso, pois odiava escória como eles. E Leone disse a ela que Ogre seria um oponente formidável, que sempre viajava com um grupo de soldados e tinha boas habilidades de esgrima à sua disposição. Como os outros não estavam presentes, Tatsumi queria fazer esse trabalho, mas ao contrário dos outros 2 que o motivaram, Akame sentia que matar Ogre estava além das capacidades dele, pois acreditava que ele não tinha a determinação para matar alguém sem hesitação. Mas Tatsumi estava confiante em si mesmo, e eventualmente foi para a área onde o Ogre geralmente era encontrado. Como Akame foi um pouco dura com ele, Leone contou a Tatsumi sobre o passado dela, dizendo que ela e sua irmã Kurome foram compradas pelo Império e forçadas a entrar em um programa de treinamento de assassinos. Ela conseguiu se tornar uma assassina, que trabalhava a serviço do Império. Mas quando realizava suas missões, percebeu a verdadeira natureza do Império, e Nagenda conseguiu fazê-la se juntar ao exército revolucionário, onde perdeu muitos de seus aliados. Depois, Akame e Leone derrubaram Jamal secretamente, e ao mesmo tempo Tatsumi implorou a Ogre para ouvir seu pedido em um lugar privado. Quando se afastaram do público, ele implorou para ser recrutado no exército imperial, mas Ogre o ignorou e começou a voltar. No entanto, quando Tatsumi pegou sua espada, Ogre percebeu sua intenção assassina e o atacou, mas Tatsumi levou a melhor por causa de sua velocidade e cortou suas entranhas. Ele pensou que tinha derrotado Ogre e se virou, mas Ogre o pegou de surpresa e começou a dominá-lo com golpes antes de jogá-lo contra uma parede. Saltando no ar, Tatsumi atacou com um golpe de cima, mas Ogre bloqueou-o e contra-atacou com tanta força que o chão abaixo deles foi destruído. Pensando que estava prestes a vencer a luta, Ogre começou a se gabar das pessoas que ele prendeu injustamente, mas a confissão deixou Tatsumi furioso além da conta, e ele cortou ambos os braços dele antes de o cortar em pedaços pequenos. Tendo completado sua tarefa, ele voltou para o esconderijo, e depois que Nagenda o elogiou, ele se gabou para Akame de não ter recebido um único arranhão. Do nada, ela tirou suas roupas, mas o idiota gritou como se fosse uma garota, e se perguntou por que ela estava olhando para o corpo dele. No entanto, ela ficou feliz que ele não estava ferido, e disse que ele fez um bom trabalho. Ele pediu desculpas a ela, mas ela não queria que ele se desculpasse, apenas queria que ele continuasse voltando vivo. Com seu treinamento com Akame concluído, Tatsumi foi designado para Mina, mas se perguntou por que tinha que ser aquela chata entre todos eles. No dia seguinte, Tatsumi e os outros foram matar intrusos que conseguiram descobrir o esconderijo deles. Enquanto os procurava, Gulat vestiu sua armadura Incurcio e Tatsumi ficou chocado ao ver que Incurcio existia no mundo. Enquanto isso, Akame encontrou um trio de assassinos e enquanto eles tagarelavam sobre como a cortariam em pedaços, Akame matou 2 deles instantaneamente cortando suas gargantas. Mas quando o último cara pensou que tinha sobrevivido, uma maldição foi ativada que terminou sua vida, pois era a habilidade especial de sua Katana One Slice Kill. Outro assassino tentou fugir com informações sobre o Night Raid e Mina apontou seu enorme canhão ferroviário para ele.
No entanto, ela foi emboscada por um assassino, mas Shio a protegeu cortando o cara ao meio com enormes tesouras, permitindo que Mina evaporasse o último cara da existência. Ao mesmo tempo, Leone espancou outro assassino até a morte, e Lubbock capturou uma gata em seus fios. Ela ofereceu a ele fazer o que quisesse com seu corpo, e aceitando a oferta, Lubbock perfurou todo o corpo dela com seus fios. Enquanto Tatsumi derrotou um assassino cortando seu peito, outros 6 assassinos pularam em Gulat ao mesmo tempo, mas ele os transformou em carne moída antes que pudessem reagir. Com todos os assassinos mortos, eles se reuniram, e Bullet elogiou Tatsumi por sobreviver. Naquela noite, ele prometeu a si mesmo tornar o mundo um lugar melhor e continuar vivendo por causa de seus amigos. No dia seguinte, ele esperou Mina acordar e Shio disse a ele que Mina teve dificuldade para sair da cama sozinha. Ela estava prestes a ir acordá-la, mas Najend a impediu, pois essa era a tarefa de Tatsumi agora que ele era subordinado dela. Mina quase o matou com sua Railgun, e depois de chamá-lo de progenitor da excitação, ela fez de tudo para lhe dar uma lição. Mais tarde naquele dia, ele foi para a capital com Mina, porque Najenda o aconselhou a aprender com ela, e eles acabaram confrontando 2 pestinhas 90 que estavam intimidando uma pequena refugiada. Como punição, Tatsumi cortou as calças deles, e quando a menininha os agradeceu por salvá-la, Mina a aconselhou a ficar forte para que pudesse se proteger da próxima vez. Depois eles fizeram compras em toda a capital e quando foram a um restaurante para um tradicional chá britânico, Tatsumi reclamou que tudo o que fizeram foi compras, então Mina deu uma surra nele. De repente, eles ouviram um tumulto e viram um grupo de pessoas crucificadas em cruzes para execução pública. A punição foi dada a eles pelo Imperador Criança, que estava secretamente sendo controlado pelo primeiro-ministro Honest. Em sua Câmara Real, o Imperador ordenou que um oficial fosse esquartejado por touros por falar contra suas políticas. Ele fez isso sob as ordens de Honest, e o homem tentou dizer ao Imperador que o glutão gordo estava enganando-o, mas o Imperador confiava completamente no primeiro-ministro. Como se dar-lhe uma sentença de morte não fosse suficiente, Honest disse ao homem que cuidaria de sua bela esposa de todas as maneiras possíveis após sua sentença de morte, e o homem implorou para que alguém fizesse justiça contra aquele demônio. Naquela noite, todos no Night Raid saíram para matar o braço direito do Honesto, cujo nome era Yuko, pois ele usava o nome do primeiro-ministro para raptar mulheres. Enquanto todos se dirigiam para sua mansão, Mina estava a uma boa distância. E Tatsumi, que estava com Mina como seu escolta, perguntou sobre sua arma. O canhão elétrico dela era uma relíquia imperial, que poderia ficar mais forte dependendo de quão perigoso fosse para seu usuário. E ela apontou isso em direção à mansão. No entanto, quando Yokli entrou em seu campo de visão, ele estava cercado por muitas mulheres e Tatsumi se perguntou como ela iria assassiná-lo em meio a toda aquela multidão. Para sua surpresa, Mina atirou nele bem no meio da cabeça e disse a Tatsumi que era um trabalho comum para uma mestre assassina como ela. Com Yokli morto, seus guardas correram para descobrir quem era o assassino, mas se depararam com o resto dos membros do Night Raid. Eles mataram os 4 guardas sem problema, mas Akame sentiu que algo estava errado, pois deveriam ser 5 guardas. O último guarda atacou Mina furtivamente, e Tatsumi teve que se colocar em perigo para resgatá-la. O guarda costumava ser um instrutor de artes marciais, e desviando das balas da arma de Mina, ele se aproximou dela e Tatsumi tentou cortar sua cabeça ao meio com sua espada na tentativa de afastá-lo de Mina. No entanto, quando o guarda agarrou sua espada no ar com as mãos, Tatsumi o segurou e disse a Mina para atirar nele, dizendo que confiava nas habilidades de sniper dela. Quando o guarda atacou Tatsumi de forma selvagem para se libertar, Mina carregou seu canhão ferroviário e fez um buraco em seu peito. O penteado perfeito de Tatsumi foi arruinado pelo canhão ferroviário dela, e ele deu um tapa na cabeça de Mina por ela dizer que era uma franco-atiradora mestre. Todo o Night Raid logo se reuniu, e ao mesmo tempo, Zank, o executor, causou caos na cidade ao decapitar 2 guardas antes de focar sua atenção em um casal. Após decapitar o marido da mulher, ela implorou por sua vida, mas Zank disse a ela que era culpa dela por andar tão tarde da noite e separou sua cabeça de seu corpo. No esconderijo no dia seguinte, Tatsumi praticou com uma grande espada para ganhar força muscular até não conseguir mais mover os braços, e Bulat disse que ele estava desperdiçando sua força ao se mover desnecessariamente. Naquela noite, Najenda reuniu todos e informou sobre um assassino em série que rondava à noite e decapitava todos que encontrava. Lubbock rapidamente adivinhou que era Zank, e quando Tatsumi perguntou sobre ele, Mina revelou que ele costumava trabalhar na maior prisão da capital. Depois de ganhar muito poder, o primeiro-ministro enviava cada vez mais pessoas para serem executadas, e após decapitar os prisioneiros por anos, ele desenvolveu um gosto por isso e enlouqueceu. Tatsumi imediatamente quis ir detê-lo,
mas Bulat disse-lhe que Zank roubou a relíquia imperial do diretor antes de fugir da prisão, então aconselhou-o a ficar junto com os outros. Como todos que ele conhecia tinham uma relíquia imperial, Tatsumi perguntou sobre elas, e Naginda lhe disse que o primeiro imperador queria proteger seu império para sempre. Assim, materiais de monstros classificados como calamidade e minérios preciosos foram coletados, e os melhores ferreiros e artesãos foram convocados de todo o mundo para criar 48 relíquias imperiais que não poderiam ser recriadas até hoje. No entanto, na Grande Guerra Civil há 500 anos, metade das relíquias foi perdida e dispersa pela terra. Akame tinha o assassino de um corte Murasama, que injetava um veneno mortal sempre que cortava a pele de uma pessoa, e não havia antídoto para isso. O braço imperial de Leone permitia que ela se transformasse em uma fera com grande força física, e o Ryugan de Mina era alimentado pelo espírito de luta do usuário, e quanto mais perigo o portador enfrentasse, maior seria seu poder destrutivo. A armadura demoníaca. Curcio estava em posse de Bulat e proporcionava uma defesa impenetrável, mas exercia muito estresse sobre seu usuário e matava aqueles que considerava indignos. Lubbock tinha o braço imperial Crosstail que podia espalhar fios para detectar inimigos e derrotá-los, enquanto Shio tinha a tesoura Éxtase que podia cortar qualquer coisa e ser usada como escudo. No entanto, a desvantagem de possuir uma relíquia era que quando dois portadores de relíquias lutavam entre si, um estava destinado a morrer. Com a explicação concluída, o grupo saiu para caçar Zank, e Akame salvou Tatsumi dos guardas que patrulhavam a cidade em busca do assassino em série. Enquanto caminhavam juntos, Tatsumi perguntou sobre as desvantagens da espada dela, e descobriu que era bastante complicado cuidar dela, pois até mesmo um pequeno corte no dedo poderia matá-la. Em pé no topo de um prédio alto, Zank observou os membros do Night Raid a uma distância segura, e fixou os olhos em Tatsumi. Depois de tomar uma bebida com Akame, Tatsumi foi urinar em um beco, e ao ver Sayo, correu atrás dela até um grande terreno vazio. Animado por ela ainda estar viva, ele a abraçou, mas Zank se perguntou se ele iria dizer sem Umu por abraçar um homem e usou seu braço imperial para se transformar em alguém querido para Tatsumi. Irritado com ele, Tatsumi desembainhou sua espada, mas foi pego de surpresa ao saber que Zank podia ler sua mente usando seu braço imperial. Quando Tatsumi avançou contra ele, Zank já sabia como ele iria atacar e desviou de seus golpes com facilidade. Usando isso a seu favor, ele cortou Tatsumi nas entranhas com sua lâmina de assassino e se divertiu ao ver a expressão de medo no rosto de Tatsumi. No entanto, Tatsumi se recompôs e começou a atacar Zank novamente, mas assim como antes, ele leu sua mente e cobriu o corpo inteiro de Tatsumi com cortes em uma enxurrada de golpes. Zank queria que ele implorasse por sua vida e chamasse seus amigos, pois ver sua presa implorar o excitava, mas Tatsumi se recusou a implorar por sua vida para um rato feio e crescido como ele. Sem outra opção, ele arriscou sua vida em um único ataque e investiu contra Zank com toda a sua força. Embora Tatsumi tenha conseguido arranhar seu rosto, ele recebeu um grande corte nas costas em troca. Irritado por um pirralho como Tatsumi tê-lo arranhado, Zank avançou em sua direção com raiva, mas Akame o bloqueou com sua espada, contente que Tatsumi derrotou seu oponente psicologicamente. No entanto, Zank usou sua visão de raio-x para ver o plano de Akame com seu relicário imperial. E quando Akame avançou em direção a Zank, os dois começaram a trocar golpes até que ela o empurrou para trás com um chute. Sabendo que ele podia ler sua mente, Akame esvaziou a mente de pensamentos, mas Zank ainda podia ver o futuro e conseguiu ver como ela atacaria. Ele conseguiu arranhar a coxa grossa de Akame e perguntou se ela ouvia vozes na cabeça das pessoas que matou, que a convidavam a se juntar a elas no inferno. Zank era atormentado por essas vozes por causa das incontáveis pessoas que ele havia decapitado na prisão. Mas quando Akame disse que nunca tinha ouvido vozes, ele ficou irritado e invocou a alucinação de sua irmã, Kuro. Pensando que ela não atacaria a própria irmã, Zank correu em direção a Akame, mas ela cortou a irmã sem hesitação, e Zank se perguntou quão fria ela poderia ser. Então ele lançou tudo o que tinha contra ela, e eles se envolveram em uma batalha de desgaste, até que Akame quebrou suas lâminas de assassino e cortou sua garganta. Momentos antes da morte, as vozes na cabeça de Zank pararam de assombrá-lo, e ele agradeceu a Akame por libertá-lo de sua vida miserável. Naquela noite, enquanto dormia, Tatsumi viu seus amigos em um sonho e acordou abruptamente para ver Shio dormindo ao seu lado, pois era a vez dela ser sua supervisora do dia. Quando Shio acordou, sua atrapalhada deixou cair os óculos e ela confundiu Tatsumi com a figura de madeira na mesa. Mais tarde, quando Lubbock e Naginda estavam comendo frutas no café da manhã, ele perguntou a ela se era certo colocar Shio no comando de Tatsumi por causa de sua desajeitabilidade, mas Naginda achou que o novo recruta precisava de alguém mais velho para treiná-lo. Ao mesmo tempo, Tatsumi estava praticando natação em uma armadura para aumentar a resistência e reclamou disso. Então Shio disse a ele que era uma parte importante do currículo de treinamento de assassinos. Shio podia dar toda a sua atenção a Tatsumi para ajudá-lo a treinar,
já que não tinha nenhum trabalho no esconderijo por causa de sua desajeitabilidade. Quando tentou cozinhar, queimou-se e acabou gastando todo o orçamento do mês quando foi comprar suprimentos para o esconderijo. Ela também acidentalmente colocou Mina na máquina de lavar enquanto lavava roupa, então Nadienda não lhe atribuiu nenhum trabalho no esconderijo a partir daquele momento. Ao tentar se levantar, ela deixou cair os óculos novamente, e Tatsumi perguntou por que ela estava trabalhando como assassina quando não conseguia fazer nada direito. Ela cresceu no distrito industrial da capital, mas era um incômodo para todos ao seu redor por causa de sua desajeitabilidade, e as pessoas achavam que ela tinha um parafuso solto em seu cérebro já vazio. No entanto, uma jovem olhou além de sua desajeitabilidade e nunca zombou dela, não importava o erro que cometesse. Ela foi a primeira amiga que Tio teve e adorava passar cada minuto com ela. Mas um dia, seu ex-bêbado invadiu sua casa e começou a estrangulá-la. Sem perder um minuto, Tio cortou o pescoço do cara. E enquanto sua amiga tremia de choque e medo, Tio apenas ficou ali calmamente e não sentiu nada. Aquela garota parou de encontrá-la depois desse incidente. E alguns dias depois, os amigos daquele cara mataram os pais de Tio antes de focarem sua atenção nela. Mesmo com os pais dela sendo mortos e caras com espadas a cercando, ela não sentiu emoção e matou todos eles um por um, sem piedade. Aquela tragédia a fez perceber que o parafuso solto que ela tinha na cabeça a tornava uma assassina excepcional. Então ela estava vivendo sua vida como uma assassina desde então. Quando ela terminou de contar sua história a Tatsumi, Bulat saiu do rio para mostrar seus músculos, e todos voltaram para o esconderijo. Nadienda queria que Tatsumi experimentasse a relíquia imperial de Zank. Mas a primeira coisa que ele fez foi ver as garotas sem sua proteção de enredo. Ele queria valorizar aquela relíquia imperial por toda a vida. Mas quando de repente perdeu toda a sua força, percebeu que a relíquia não era compatível com ele. Como não podia usá-la, Nadienda planejou enviar a relíquia para o exército revolucionário, e Akame disse a Tatsumi que a segunda missão mais importante para os membros do Night Raid era coletar as relíquias imperiais. Quando Tatsumi perguntou sobre a relíquia imperial mais forte, Nadienda disse que a relíquia de gelo que pertencia a Esdeath não tinha rival. Ela estava ocupada subjugando a raça do norte, pois um herói chamado Numa surgiu daquele lugar e nunca havia perdido uma batalha. Temendo a grande quantidade de pessoas que estavam ao lado dele, o reino imperial enviou seu soldado e general mais forte para lidar com ele. Como todos os tipos de relíquias existiam, Tatsumi pensou que devia haver uma relíquia que pudesse ressuscitar os mortos, mas Bulat rapidamente estourou sua bolha e disse-lhe que tal coisa não existia. Ao ouvir isso, Tatsumi ficou chocado, pois vinha lutando todo esse tempo com essa esperança em mente. Mas Akame disse-lhe para abandonar suas fantasias se quisesse tornar o mundo um lugar melhor. Naquela noite, ele sentou-se sozinho no final de um penhasco. E sabendo que ele devia estar triste, Tio foi atrás dele, e Tatsumi sentiu o toque de uma mulher pela primeira vez na vida quando ela o abraçou. Enquanto isso, no território do norte, todos os soldados do norte foram congelados no gelo, e seu líder infame, Numa, tornou-se o engraxate pessoal de Esdeath. No dia seguinte, Leone levou Tatsumi aos bairros pobres para mostrar a ele o lugar onde ela cresceu, mas ela devia dinheiro a muitas pessoas lá, e essas pessoas foram atrás dela. Enquanto fugia deles, Tatsumi se separou de Leone, e sua alma deixou seu corpo quando percebeu que não tinha a menor ideia sobre aquele lugar. No entanto, uma oficial imperial chamada Suryu o encontrou e tinha com ela a relíquia imperial Koro, que podia detectar qualquer malfeitor. Quando Tatsumi disse a ela que não conhecia o caminho pelos becos, ela pegou sua mão para mostrar-lhe as direções, e Koro ficou bravo, já que sua mestre estava segurando a mão de alguém. Quando ela o levou de volta à entrada das favelas, instruiu Tatsumi a ficar seguro e correu para capturar os culpados, os membros do Night Raid. Quando ela era uma aprendiz, Ogre a treinou em artes marciais, e ao ver a determinação ardente que ela tinha dentro de si, ele se ofereceu para levá-la a um médico que poderia modificar seu corpo, e ela aceitou de bom grado. Desde que seu mestre foi morto pelo Night Raid, ela jurou encontrar e matar cada um deles. Reunida com Leone, as duas foram ao distrito da Luz Vermelha da capital, e transformando-se em uma leoa com seu braço imperial, ela pulou de telhado em telhado para chegar a um prédio onde garotas eram drogadas e forçadas a fazer coisas contra sua vontade. Todas as garotas ficaram muito viciadas em drogas, e quando uma delas não conseguia o suficiente, seu captor a socou. E Leone disse a Tatsumi que conhecia aquela garota desde que era criança. Infiltrando-se no prédio, Tatsumi correu e matou 2 guardas com cada golpe de sua espada antes de abrir as entranhas de outro. Leone foi cercada por guardas de todas as direções, e quando eles avançaram contra ela, ela desviou de todos os golpes e os derrubou com as mãos nuas, matando todos instantaneamente. Um dos líderes deles tentou atirar em Leone, mas Tatsumi o cortou ao meio antes que ele pudesse fazer isso, e ela levantou o último cara no ar segurando-o pelo pescoço. Ela abriu um buraco nas entranhas do homem com um soco, e com a missão completa, os dois foram embora. E Leone disse a Tatsumi para não se preocupar com as garotas, pois um médico cuidaria delas. Percebendo que ela tinha organizado tudo aquilo, Tatsumi disse a ela que era uma pessoa boa de coração.
Mas Leone queria mostrar que também tinha um lado perverso, então ela lambeu a orelha dele. It should have been me, not him! It's not fair! Ao mesmo tempo, Teal e Mina estavam voltando após completar seu trabalho, mas Suril estava esperando por eles na rota de fuga e os parou. Depois de confirmar que eles eram membros do Night Raid, ela os aconselhou a se prepararem para seu fim, pois ela os faria se arrepender diante da justiça absoluta. Como ela sabia sobre a identidade deles, Mina ofereceu para ela ir com eles, pois teriam que matá-la de outra forma. No entanto, Suril não tinha a intenção de fugir, já que eles mataram a pessoa que ela chamava de mestre e queria se vingar. Quando Mina atirou nela, Koro se transformou de um cachorrinho fofo em uma abominação horrível do mundo e absorveu seus ataques. Suril atirou neles com suas armas tonfa, e quando Teal e Mina se afastaram para desviar das balas, Koro avançou sobre eles com uma boca que tinha 1000 dentes. Teal cortou seu rosto e, pensando que estava morto, ela começou a se mover em direção a Suril, mas Koro se regenerou completamente em um instante. Depois que Mina o afastou com sua abóbora, ela lembrou a Teal que relíquias vivas como Koro tinham um núcleo em algum lugar do corpo. Então, a menos que destruíssem isso, ele continuaria se regenerando. Sob as ordens de Suril, Koro cresceu seus braços e atacou as duas com uma enxurrada de socos. Teal fez o melhor que pôde para segurá-lo, bloqueando seus socos com suas tesouras, dando a Mina uma chance de pular no ar e explodi-lo. No entanto, ela não conseguiu encontrar seu núcleo, e Koro regenerou-se novamente. Aproveitando a fumaça do ataque de Mina, Teal se aproximou de Suril e, cegando-a com a habilidade de sua tesoura, tentou cortá-la ao meio, mas Suril conseguiu bloquear seus ataques usando as lâminas em seu braço. Quando Koro estava prestes a intervir, Mina atirou nele para mantê-lo longe de Teal, que conseguiu encurralar Suril contra uma cerca de metal. Ela escapou para a floresta, mas enquanto fugia dela, tropeçou por causa de uma pedra no chão, e Teal conseguiu cortar os 2 braços dela. No entanto, ela tinha armas implantadas nos braços e, pensando que Teal estava acabada, atirou nela. Mas Teal bloqueou as balas com suas tesouras e cortou seus braços novamente. Sem opção restante, ela transformou Koro em modo Berserker, e ele agarrou Mina com seu braço. Começou a esmagar todos os ossos dentro dela, e Teal mal conseguiu cortar o braço dele antes que esmagasse Mina. No entanto, ela foi atingida no peito por uma arma escondida na boca de Suril, e Koro a partiu ao meio com sua boca aterrorizante. Chorando por sua camarada, Mina pegou sua abóbora com um braço quebrado e se aproximou de Suril. Mas a polícia imperial havia chegado para apoiar Suril, e sem opções, Teal usou a última força que restava dentro dela para cegar todos com suas tesouras para ajudar Mina a escapar. Ela queria continuar lutando contra Suril, mas Teal disse para ela fugir, e respeitando seu último desejo, Mina acabou decidindo escapar. Momentos antes de sua morte, as doces memórias de seu tempo no Night Raid passaram pela mente de Teal, e Koro foi finalmente morto. Enquanto Koro mastigava o cadáver de Teal, Suril parecia a garota mais feliz do mundo, apesar de ter os 2 braços cortados, pois finalmente conseguiu matar um dos membros do Night Raid, e ria fanaticamente. Ao ouvir sobre a morte de Teal, todos ficaram cheios de tristeza, e Tatsumi perguntou a Mina quem era o assassino para que ele pudesse se vingar. Najenda tentou fazê-lo parar, pois ele apenas se juntaria a ela na vida após a morte se agisse sem um plano. Mas quando ele não parava de tagarelar, Bular deu-lhe um soco. Ele disse para ele parar de tentar jogar sua vida inútil fora. Então Najenda os avisou que eles estariam enfrentando mais portadores de relíquias a partir de agora, e todos precisavam se preparar para isso. Enquanto isso, a General Esdith tinha voltado após dizimar o exército do norte, e Honest pensou que enquanto ela existisse, ninguém ousaria desafiar o governo do Imperador, e ele poderia simplesmente governar o Reino Imperial das Sombras. O Imperador a recompensou com muitas moedas, mas quando Esdith disse que queria caçar o Night Raid com seus subordinados, ele não conseguiu decidir qual prêmio dar a ela, e perguntou o que ela queria. Esdith queria experimentar o amor, então o Imperador sugeriu que ela se casasse com Honest, mas ela rejeitou, pois Honest sempre teve pressão alta e poderia morrer a qualquer momento. Com essa opção fora do caminho, Esdith disse a eles que não muitos homens seriam capazes de atender aos seus requisitos rigorosos e concordou em listar todos eles para o Imperador. Alguns dias depois, Mina ainda tinha dificuldade para comer sozinha por causa de seus ferimentos, então Akame a alimentou. Tatsumi não pôde deixar de notar que Akame estava incomumente calma mesmo após a morte de Teal, e começou a entender quão doloroso era ser um assassino. Enquanto isso, para capturar os membros do Night Raid, Esdith ordenou uma nova tarefa para suas 3 bestas, e tarde da noite, Tatsumi encontrou Akame. Ela fez o prato favorito de Teal em uma tentativa de honrar sua memória, e Tatsumi a chamou de incrível por estar tão composta mesmo após a morte de sua amiga. Ao contrário do que ele percebia, Akame também estava devastada pela morte de Teal.
E agarrando Tatsumi, ela disse que nunca poderia se acostumar com a dor de perder alguém querido. Mas ela não deixava isso interferir em suas missões. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, seu corpo inteiro tremia de tristeza. E Tatsumi se culpou por não ter percebido o que ela estava passando. Ele pediu desculpas a Akame pelo que disse e prometeu ficar vivo para que pudessem inaugurar uma nova era onde todos pudessem viver em paz. No dia seguinte, ele praticou com Akame, e depois de trocar alguns golpes com ela, levou uma pancada nas costelas. Akame disse para ele descansar, mas ele não queria parar de praticar e pediu para ela tratar o treino como uma batalha real. No entanto, quando ele se aproximou dela, Bulat bateu em seu rosto dizendo que ele deveria sempre estar atento ao seu redor em uma batalha real. Vendo sua determinação inabalável de proteger a todos, Bulat concordou em treiná-lo intensamente e começou a lutar com ele usando um bastão de madeira. Ver os dois lutando deixou Akame feliz, e ao mesmo tempo, um oficial do governo e sua filha foram atacados pelas três bestas. A garota e mais de uma dúzia de guardas correram em direção a Deidara, mas ele os cortou em pedaços com um único golpe e feriu gravemente a garota. Liver se apresentou ao velho e, sem hesitação, o decapitou. Depois eles espalharam panfletos com o símbolo do Night Raid gravado neles para fazer todos acreditarem que foi obra deles. Depois que Niall terminou de esfolar a pobre garota viva, eles foram embora. E no esconderijo do Night Raid, Nadienda informou a todos que Esdith havia retornado à capital. Ela instruiu Leone a observar suas ações, e quando perguntou que tipo de mulher ela era, Nadienda disse que ela era uma sádica com gosto por carnificina. Leone achou engraçado ouvir isso, pois pensou que Esdith era alguém com quem ela poderia lutar com toda a força. Desde que Esdith voltou, oficiais políticos começaram a aparecer mortos, e panfletos do Night Raid foram encontrados em cada cena do crime. À primeira vista, essa tentativa de incriminar o Night Raid parecia tola, mas as três bestas só atacaram um oficial que tinha guardas poderosos com eles que nenhum assassino comum poderia matar. Por causa disso, as pessoas acreditariam de bom grado que o Night Raid os havia matado. Nadienda suspeitava que as três bestas tinham relíquias imperiais próprias, e o fato de estarem mirando nas figuras políticas que apoiavam o exército revolucionário as tornava um grande obstáculo. No entanto, eles não podiam se dar ao luxo de perder mais desses políticos. Então Nadienda designou Bulat e Tatsumi para proteger um político que estava a bordo de um enorme navio de cruzeiro, enquanto Lubok e Akame foram enviados para uma cidade bem ao norte. Vestido com uma roupa formal, Tatsumi conversou com Bulat no navio enquanto ele estava invisível, e pensou que não havia como o político ser assassinado no meio de todas aquelas pessoas. No entanto, Bulat deu-lhes um tapa na cabeça, dizendo para não subestimar seus oponentes. Tatsumi não se cansava de como a armadura de Bulat era incrível, pois eles não teriam conseguido embarcar no navio sem ela. A armadura era como um parceiro para ele, mas mesmo com toda a força que ela proporcionava, ele não conseguiu salvar seu general de ser injustamente jogado na prisão. O general se recusou a subornar o primeiro-ministro Honest quando ele assumiu o poder, e por causa disso, ele o declarou um traidor. Mas o general acreditava que as autoridades o entenderiam, pois ele não havia feito nada de errado. No entanto, as autoridades na capital nem sequer ouviriam seu caso. E como Bulat era muito próximo do general, ele também foi declarado traidor, mas usou a habilidade de sua armadura para escapar deles. Com a invisibilidade de sua armadura prestes a acabar, ele teve que remover a armadura por algum tempo. Então Tatsumi disse-lhe para deixá-lo cuidar da área superior. Enquanto isso, na capital, Esdith deu uma chance perfeita para Leone atacá-la, mas cada poro do seu corpo gritava que era uma armadilha por causa da aura maligna e assassina ao redor dela. Quando ela se afastou, Esdith ficou desapontada, pois queria que ela caísse na isca para poder capturá-la e torturá-la. Ao mesmo tempo, Niall estava tocando uma flauta no navio de cruzeiro e isso fez todos no navio dormirem. Tatsumi lutava para se manter de pé, e com todos dormindo, Deidara finalmente apareceu e deu uma espada a ele, pois queria uma luta justa. Desembainhando a espada, Tatsumi saltou sobre ele e quase foi morto por seu ataque. Dividindo seu machado em dois, Deidara o lançou em direção a Tatsumi e ele voltou como um frisbee, cortando o estômago de Tatsumi no caminho de volta. Ele tentou avançar diretamente contra Deidara, mas Bulat o lançou no ar e o chamou de idiota por cair na armadilha do inimigo. Deidara ficou surpreso que a música de Niall não afetou Bulat, e percebeu que ele feriu a própria perna para se libertar do efeito. Quando ele equipou sua armadura, todos os membros das três bestas pularam sobre ele de uma vez, mas ele afastou Liver e Niall num instante e conseguiu cortar Deidara ao meio. Ele lembrou Tatsumi da lição de sempre estar atento ao seu entorno, e Tatsumi ficou chocado ao vê-lo derrubar todos em um único segundo. Levantando-se, Liver cumprimentou o homem musculoso, e Bulat percebeu que ele era seu antigo mestre que estava preso na capital imperial. Assim como Bulat, Liver também o reconheceu e disse que se tornou servo de Esdith depois que ela o salvou.
Então Bulat se sentiu mal, pois se estivessem do mesmo lado, ele gostaria de compartilhar uma bebida com ele. Usando sua relíquia imperial Black Marlin, Liver ergueu vários pilares de água no ar e revelou que sua relíquia lhe permitia manipular livremente qualquer líquido dentro de seu alcance. Foi azar para Bulat enfrentá-lo naquela situação, já que ele não podia criar água do nada, então o oceano ao redor deles lhe dava uma grande vantagem. Usando os pilares de água, Liver lançou um canhão de água em direção a Bulat, mas ele bloqueou girando sua lança em uma velocidade extremamente alta. Niall tentou apoiar Liver usando sua flauta, mas Tatsumi interveio atacando-o no ar. Ele começou a dominá-lo com golpes, e quando Tatsumi tentou contra-atacar, ele pulou no ar e chutou-o nas costas. Depois de se levantar novamente, os dois começaram a trocar golpes, e Tatsumi conseguiu igualar sua velocidade, já que ele era mais lento que Akami. Ao mesmo tempo, Liver havia criado uma serpente de água e, em pé sobre ela, lançou-a em direção a Bulat. Ele entrou na boca da serpente para parti-la ao meio, mas Liver já sabia que ele mataria a serpente dessa forma, pois não queria que ninguém no navio fosse ferido. Então, enquanto ele estava indefeso no ar, Liver o atingiu com um canhão de água, e mesmo que sua armadura tenha quebrado em seu rosto, Bulat disse a Liver que o ataque não era suficiente para derrotá-lo. Liver já sabia disso, pois passou um tempo considerável com ele, e convocou uma horda de serpentes para atacá-lo enquanto ele ainda estava no ar. Mas, para sua surpresa, Bulat sobreviveu novamente e lançou-se em direção a Liver do ar. Vendo que estava prestes a ser morto, Niall interveio e Bulat o afastou. Tatsumi havia sido derrotado, e enquanto ele se desculpava por não ter sido útil para ele, a armadura de Bulat foi desativada por causa dos danos que recebeu. E ele disse a Tatsumi que sobreviver tanto tempo já era bom o suficiente para ele. No entanto, Bulat não era o único que estava no limite, já que todas as loucuras que Liver estava fazendo tinham destruído seu corpo e ele não estava em condições de usar sua relíquia. Ainda nutrindo sentimentos fraternos por ele, Liver perguntou a Bulat se ele estaria interessado em se juntar ao exército de Sdith, mas ele não tinha absolutamente nenhum desejo de se juntar ao Império novamente. Liver continuou tentando forçá-lo, mas a missão de Bulat era proteger os cidadãos, e se ele se juntasse ao exército de Isdith sob o controle de Honest, ele não poderia mais fazer isso. Antes de a luta recomeçar, Liver aumentou sua força física usando uma droga, e os dois correram um contra o outro com espadas em mãos. Eles estavam atacando um ao outro tão rápido que Tatsumi ficou impressionado, e a princípio pareciam estar igualmente equilibrados. Mas Bulat conseguiu quebrar a espada dele e o atingiu com sua força pura. No entanto, Liver ainda tinha uma carta na manga e usou seu próprio sangue como pequenas lâminas para atacar Bulat. Bulat fez o possível para bloquear todas as lâminas de sangue com tudo o que tinha, mas algumas conseguiram perfurar seu corpo. Caindo no chão, Liver ficou chocado que Bulat conseguiu sobreviver ao seu ataque que ele carregou com sua própria força vital, e antes de morrer, Liver queria contar a Bulat o verdadeiro motivo pelo qual se juntou ao exército de Sdith. Enquanto ainda estava na prisão, Esdeath se aproximou dele e queria que ele se juntasse ao seu exército, mas Liver era um criminoso e nunca poderia esperar se juntar ao exército novamente. No entanto, Sdith podia fazer qualquer coisa, pois era o seu exército que mantinha o primeiro-ministro Honest no poder, então Liver acabou aceitando sua proposta e começou a idolatrá-la. Ele existia apenas para servir Sdith, e ao envenenar Bulat com a ajuda da droga que consumiu anteriormente, ele completou sua missão. Com Liver finalmente morto, Bulat começou a vomitar sangue por causa do veneno, mas disse a Tatsumi que a luta não tinha acabado, pois Niall ainda estava vivo. Ele estava caminhando em direção a eles enquanto tocava sua flauta e revelou que podia usar o instrumento para se transformar em Jay Cutler. Mesmo quando não estava usando esse poder, Tatsumi ainda apanhava, então ele se perguntou como iria lutar contra ele desta vez. Sabendo disso também, Bulat ofereceu a chave do Incúrcio a Tatsumi, e Niall começou a rir, pois sabia que o Incúrcio colocava uma imensa pressão sobre seu portador. Como qualquer pessoa normal morreria se usasse o Incúrcio, Tatsumi sentiu-se inseguro sobre o que fazer, então Bulat deu um soco em seu rosto e disse que ele estava mais do que qualificado para usar a relíquia. Mesmo que esse fosse o caso, Tatsumi ainda precisava ser compatível com o Incúrcio para usá-lo, então Bulat disse a ele que ficou fascinado ao ver Incúrcio pela primeira vez, e por isso achou que Tatsumi poderia manejá-lo. Quando ele pegou a chave, Niall pulou em direção a Tatsumi, pois queria matá-lo antes de se acabar, mas ele conseguiu invocar a armadura. Começou a mudar de forma para se adequar ao corpo de Tatsumi, e Bulat revelou que Incúrcio foi feita purificando as matérias-primas do monstro mais forte da história, e ainda estava viva dentro da chave. Com sua transformação concluída, Tatsumi sentiu um imenso poder surgindo dentro dele, e quando Niall correu em sua direção, ele fez o mesmo, e seus socos colidiram. No entanto, o soco de Tatsumi tinha muito mais força, e ele conseguiu arremessar Niall contra o navio com tanta força que seu corpo inteiro foi destruído. Com a última força que tinha dentro de si, Bulat instruiu Tatsumi a continuar em frente e faleceu. Tatsumi agradeceu a Bulat pela orientação que lhe deu e, prometendo fazer o seu melhor e se tornar mais forte, caiu no chão e começou a chorar histericamente.
Ao mesmo tempo, a irmã de Akame, Kuromi, estava sentada em cima de uma montanha de cadáveres quando um soldado apareceu e disse a ela que foi convocada para a capital para se tornar parte da nova unidade de Esdeath. Alguns dias depois, Mina estava finalmente totalmente curada, e após tomar um banho foi ao campo de treinamento para pedir a alguém para treinar com ela. Tatsumi e Lubbock já estavam treinando lá com Akame e Leone sentadas em cima deles, e Tatsumi revelou que estava se esforçando tanto porque Incurcio drenou uma quantidade considerável de força. Lubbock estava treinando duro, porque havia apenas 2 caras no esquadrão, e se houvesse alguma chance de ele conseguir transar, seria agora. Quando Leone zombou dele, dizendo que ele fez menos da metade das flexões em comparação com Tatsumi, Akame disse a ela que era por causa da diferença de peso deles, e Leone deu um tapa na cabeça dela por ser tão direta. Quando se encontrou com eles, Nadienda revelou que iria para a sede do exército revolucionário para entregar as 3 relíquias imperiais que recuperaram das 3 bestas. Ela deixou Akame no comando e disse a todos que também planejava conseguir alguns reforços para que o poder de luta deles aumentasse novamente, quando Tatsumi pediu desculpas por ser inútil. Ela disse a ele que ele derrotou 3 bestas consideradas uma das mais fortes da capital, e como o exército de Esdeath sofreu um golpe severo, ele fez um bom trabalho. Todos os passageiros daquele navio permaneceram seguros, e o fato de as 3 bestas estarem mortas salvaria milhares de soldados do exército revolucionário quando eles infiltrassem a capital. Leone não queria inflar o ego dele, mas disse que Bulat uma vez mencionou o quão forte Tatsumi era e achava que ele o superaria facilmente um dia. Tudo isso o animou um pouco e, antes de partir, Nadienda aconselhou Tatsumi a se tornar o homem que Bulat queria que ele fosse. Enquanto isso, Esdeath visitou os túmulos de seus subordinados mortos e, embora achasse que eles morreram porque não eram fortes o suficiente, ainda queria vingar-se deles e estava formando um novo esquadrão para isso. Wave, um homem de uma vila de pescadores distante da capital, fazia parte dessa unidade. E quando ele foi para a capital, todos se sentiram enojados ao vê-lo porque ele vinha do interior. Indo para o castelo real, ele estava animado para ver seus novos camaradas, mas quando viu Baal sentado sozinho, ficou com medo por causa de sua máscara assustadora e sentou-se longe dele. Baal continuava olhando para ele, e ele ficou tão assustado que seu corpo inteiro estava tremendo. Quando Kuromi entrou na sala, ele pensou que finalmente tinha um aliado normal, mas quando viu o quanto ela era obcecada por seus lanches, percebeu que ela não era normal de forma alguma. Então Yu e Dr. Stylish se juntaram a todos na sala depois, e a alma de Wave deixou seu corpo por causa da aura gay em torno de Stylish. Depois que o último membro se juntou, Baus deu chá a todos e pediu desculpas por não ter falado antes, dizendo que era extremamente tímido, então era difícil para ele falar. Quando Esdeath chegou, ela estava usando uma máscara e imediatamente chutou Wave enquanto tentava avaliar a destreza de batalha de todos. Ela elogiou os reflexos de Run, e depois de derrubar Soyu no chão, Kuromi conseguiu cortar sua máscara e todos perceberam que era Esdeath por baixo dela. Ela nomeou sua nova unidade de Diggers porque era fã de Attack on Titan, e enquanto Wave e Baus preparavam comida para todos, Soyu perguntou a Esdeath o que ela gostava de fazer em seu tempo livre. Ela gostava de torturar e pisar nas pessoas com seus sapatos de salto alto, mas atualmente estava interessada em se apaixonar. Na manhã seguinte, Tatsumi se encontrou com Lubbock para ir ao esconderijo secreto deles dentro da capital e viu Leone lá. Somente esses 3 podiam se mover livremente pela capital, já que os cartazes de procurados de todos os outros estavam espalhados pela cidade. Tatsumi foi informado sobre a nova unidade de Esdeath, e quando ele perguntou o que a tornava tão temida, Lubbock contou-lhe uma história de alguns anos atrás. Uma tribo do sudoeste se rebelou contra a capital e o Império enviou 120 mil soldados para lutar contra os 10 mil rebeldes. Mas a terra era dura, e os soldados que viviam uma vida fácil na capital foram massacrados pelos rebeldes. Sentindo-se pressionada, a capital enviou Nadienda e Esdeath como reforço, mas um enorme rio os impediu de se aproximarem dos rebeldes. Então, Esdeath criou um caminho para todos, congelando literalmente o maldito rio e assassinou brutalmente todos. No entanto, ela deliberadamente poupou algumas pessoas para que pudessem se rebelar contra a capital mais uma vez e ela pudesse desfrutar de massacrá-los novamente. Ao saber disso, até Leone ficou assustado com ela. Ele se perguntou quão monstruosa ela era. Então Lubbock sugeriu que ele fosse ao torneio de artes marciais que Esdeath estava patrocinando. Quando esse torneio começou, os lutadores deram tudo de si para ganhar o grande prêmio em dinheiro, mas Esdeath se sentiu entediada até a morte, pois todos eram lutadores sem graça para ela. Na final desse torneio, Tatsumi foi colocado contra um monstro humano touro, e quando a luta começou, ele tentou esmagar Tatsumi com um punho, mas Tatsumi saltou no ar e o empurrou para trás com um chute. Os dois começaram a trocar golpes até que Tatsumi conseguiu destruir todos os seus órgãos ao socar seu corpo. No entanto, o touro ainda tinha força dentro de si, então Tatsumi o fez perder o equilíbrio antes de chutá-lo no rosto para terminar a luta. Run mencionou que ele era extremamente talentoso, enquanto por outro lado, Esdeath se apaixonou completamente por ele após ver seu sorriso. Entrando no ringue,
Ela elogiou o esforço de Tatsumi e, como recompensa, fez dele seu escravo colocando um colar em seu pescoço. Quando ele resistiu, ela o nocauteou com um bom golpe no pescoço, e Lubbock e Leone informaram a todos que ele foi sequestrado. Akame queria ir imediatamente resgatá-lo, mas quando Mina disse que seria tolice fazer isso, ela concordou em primeiro fazer um plano adequado. Naquela noite, Esdeath levou Tatsumi para atacar um castelo, pois ele era um membro de apoio dos Jaegers e queria que ele os observasse lutando. Tatsumi imediatamente quis voltar correndo para seus amigos, mas Esdeath estava segurando sua mão e ele achou que ficaria preso a ela para sempre. Quando os Jaegers encontraram os rebeldes no castelo, Soyu usou o couro para equipar uma broca em seu braço de metal e os transformou em carne moída. Depois ela equipou um canhão enorme para abrir os portões do castelo com um estrondo, e Stylish se alegrou ao ver Suiryu usando seu trabalho tão bem. Kuromi assassinou os soldados que estavam presentes no portão e Wave matou outro que estava prestes a atirar em Kuromi. Bowles incinerou o resto dos soldados que permaneceram no castelo com seu lança-chamas, e Ran cuidou dos que estavam tentando escapar. Antes de muito tempo, eles conseguiram capturar o castelo, e ao ver Tatsumi surpreso com o poder dos Jaegers, Esdeath ofereceu-se para treiná-lo pessoalmente. Ela foi surpreendentemente gentil com ele, porque era a primeira vez que experimentava sentimentos de amor, e isso fez Tatsumi se perguntar se poderia convencê-la a se juntar a eles, e se dedicar a derrubar o Império. Mais tarde no castelo, Tatsumi estava sentado em sua cama se perguntando como se meteu naquela situação enquanto Esdeath tomava banho. Ele queria tomar a iniciativa, mas quando Esdeath apareceu com pouca cobertura de enredo ao redor dela, sua disfunção erétil foi curada, e ele perdeu todo o senso de si mesmo. Esdeath não sabia como as coisas prosseguiam a partir desse ponto, e ofereceu a Tatsumi fazer o que quisesse com ela, mas o idiota desperdiçou a oportunidade. Ele perguntou a ela se realmente gostava dele, e como resposta, ela o beijou e disse que não faria isso por mais ninguém no mundo. Tatsumi disse a ela que odiava o Império como estava agora, então estava considerando se juntar ao exército revolucionário e queria que ela lutasse ao lado dele para libertar o Império da corrupção. Enquanto ele aguardava a resposta dela, ela deu-lhe um tapa e quando Tatsumi disse que não queria acabar como inimigo dela, ela lambeu seu rosto. Devemos manter o foco, irmãos. Devemos manter o foco. Ela disse a ele que não precisava se preocupar com nada, pois tudo o que ele tinha que fazer era ficar com ela, e ela o protegeria de todos. No entanto, Tatsumi recusou, pois queria criar um mundo onde todos pudessem viver sem preocupações, e isso nunca aconteceria até que a capital corrupta fosse derrubada. Ao contrário dele, Esdeath não se importava com os fracos, pois acreditava na sobrevivência do mais forte. Então Tatsumi disse a ela que nunca poderia amar alguém assim, e implorou para que ela mudasse seus princípios se realmente o amasse. Esdeath adorava como ele ficava fofo quando estava bravo, mas ela se recusou a ser mudada por ele, e disse que faria Tatsumi seguir o exemplo dela. Ele se recusou a fazer isso, mesmo que ela o torturasse, e ao ver o quão teimoso ele era, o amor de Esdeath por ele cresceu ainda mais, e ela se perguntou o que teria que fazer para fazê-lo se apaixonar por ela. Por enquanto, ela mudou de assunto e disse que queria descansar. Então Tatsumi foi em direção ao sofá, mas ela puxou seu provedor de carne de volta. Então ele se desculpou dizendo que queria tomar um banho e Esdeath o avisou para não tentar escapar, pois isso significaria sua morte. Na manhã seguinte, ela apresentou Tatsumi a todos adequadamente, e quando Baals contou orgulhosamente a todos sobre seu casamento feliz, Esdeath pediu-lhe alguns conselhos para conquistar o coração de Tatsumi. Então ele a aconselhou a ser persistente, pois ele mesmo foi rejeitado 2 vezes antes de sua esposa aceitar sua proposta, e ela escreveu tudo isso em seu diário. Nos dias seguintes, Tatsumi lutou para até mesmo dormir, pois Esdeath o abraçava como um travesseiro de corpo todas as noites. Quando ele viu Kuromi, ficou chocado com o quanto ela se parecia com Akame, e sua obsessão por comida tornava isso ainda mais evidente. Então ele disse a ela que ela se parecia muito com ela. Kuromi revelou que era a irmã mais nova de Akame e queria vê-la novamente para matá-la por traí-la e ao Império. Ao chegar na sala de conferências, Esdeath instruiu todos a se prepararem para caçar alguns monstros por alguns dias, e Tatsumi achou que era a chance perfeita para ele escapar. De acordo com as instruções de Esdeath, Wave acompanhou Tatsumi, e sabendo como sua vida estava difícil no momento, ofereceu-se para conversar com ele sempre que quisesse. Enquanto falavam sobre como seus problemas eram semelhantes, Tatsumi desembainhou sua espada e salvou Wave de um monstro que estava prestes a emboscá-lo. Juntos, derrotaram uma horda de monstros semelhantes a árvores, e depois que terminaram, Tatsumi escapou usando Incurcio. Pensando no que Esdeath faria com ele se não recuperasse Tatsumi, Wave equipou Grand Chariot. Era uma armadura semelhante a Incurcio, e quando ele conseguiu alcançar Tatsumi, revelou que a Incurcio era um protótipo feito para o seu Grand Chariot. No entanto, ele não sabia que era Tatsumi debaixo daquela armadura, pois ela pertencia a um membro do Night Raid. Em vez de lutar com ele, Tatsumi tentou escapar, mas Wave o impediu e o jogou contra uma parede de rocha com um soco no peito.
Tatsumi sentiu-se inclinado a revidar, mas não queria deixar seus sentimentos controlá-lo e tentou escapar novamente. Voando no ar, Wave o jogou de volta ao chão em um rio com um chute, mas quando ele não voltou à superfície, pensou que ele seguiu a correnteza e nadou para longe. Então ele seguiu o rio sem saber que Tatsumi ficou invisível e ainda estava no mesmo lugar. No entanto, Tatsumi estava muito ferido para se mover, pois o chute de Wave foi muito poderoso, e lutou para se levantar quando um monstro de classe S apareceu diante dele. Mas Akame cortou o rosto do monstro ao meio, e Tatsumi pediu desculpas a ela por fazer todos trabalharem tanto para resgatá-lo. Então ela deu um tapa na cabeça dele, dizendo que era o mínimo que podiam fazer por ele. Lubbock começou a carregar os dois para longe do perigo, e Wave foi punido por Esdith por deixar Tatsumi escapar e por não conseguir capturar o membro do Night Raid. Ela o avisou para não falhar novamente, pois da próxima vez, ela o levaria para sua câmara de tortura para torturá-lo pessoalmente até o último grau. Com Tatsumi desaparecido, Ran perguntou a Esdith o que ela queria que fizessem se ele ressurgisse como inimigo. Então ela disse que capturá-lo vivo seria uma prioridade, mas poderiam matá-lo se isso não fosse possível. De volta ao esconderijo, Tatsumi informou a todos sobre o que aprendeu sobre os Jaegers e Esdith, e perguntou a Akame por que ela não fugiu da capital com sua irmã. Ela tinha pedido a Kuromi para ir com ela, mas ela era tão fiel ao reino imperial que declarou sua irmã como traidora e queria matá-la. Quando Mina perguntou sobre quão fortes eles eram, Tatsumi revelou que os Jaegers eram individualmente tão fortes quanto eles, mas Esdith estava em um nível diferente. No entanto, Akame não queria que ninguém se preocupasse com ela, pois tudo o que precisava fazer era cortá-la uma vez com sua katana amaldiçoada e ela deixaria de existir. Ao mesmo tempo, o Dr. Stylish seguiu o cheiro de Tatsumi e conseguiu localizar o esconderijo do Night Raid. Todos, exceto Leone, foram nocauteados após celebrar o retorno de Tatsumi a noite toda, e ela foi a um lago fora para jogar um pouco de água no rosto. Mas um homem chamado Truma a assassinou, e Mimi passou a informação para Stylish usando suas enormes orelhas. Quando os atacantes apareceram no esconderijo, Lubbock correu para informar a todos, mas um inimigo vestido com as roupas mais repugnantes o impediu. Lubbock estrangulou-o usando seu cross-tail, mas o homem não era um humano normal e torceu o próprio pescoço para atacá-lo. No entanto, ele conseguiu bloquear o ataque envolvendo seu corpo em fios, e quando o inimigo se aproximou novamente, ele transformou o fio em uma lança e perfurou seu coração. Como se um fanboy travestido não fosse suficiente, um exército inteiro deles veio atrás de Lubbock, e ele correu apavorado. Akame veio protegê-lo, e num piscar de olhos cortou todos os inimigos em pedacinhos, e Tobi apareceu para lutar com ela pessoalmente. Usando uma parede para pular em direção a ela, ele tentou cortar Akame com lâminas que estavam presas em todo o seu corpo, e quando Lubbock tentou ajudá-la, dois caras assustadores o impediram. Enquanto isso, Tatsumi lutava contra o inimigo fora do esconderijo, e Kaku apareceu diante dele com o braço imperial de Shio em sua posse. Tatsumi aproximou-se dele com pura raiva e atacou-o com sua espada, mas Kaku a destruiu e conseguiu ferir seu braço usando as tesouras. O Dr. Stylish já conhecia os membros do Night Raid, então enviou pessoas que seriam um bom confronto para cada um deles, mas ele havia perdido muitos soldados rasos. No entanto, ele não se importava com eles, pois tinha muitos soldados de sobra em seu laboratório secreto. Aproximando-se de Kaku, Tatsumi exigiu que ele entregasse a relíquia de Shio, mas ele o empurrou para trás e Mina o repreendeu por ser descuidado como sempre. Kaku saltou no ar para cortá-la em pedaços, pensando que uma mera arma não o machucaria, mas Mina evaporou-o da existência usando sua abóbora, e recuperou a relíquia imperial de Shio. Enquanto a segurava nos braços, lágrimas escorriam pelo seu rosto, e Mimi informou Stylish que Kaku e a maioria dos seus soldados rasos foram eliminados. De repente, ela sentiu alguém se aproximando de cima, e era Najenda, que estava montando um monstro com dois novos aliados. Enquanto isso, dentro do esconderijo, Akame conseguiu cortar o braço de Tobi, mas a maldição não teve efeito nele, já que seu corpo era feito de metal. Usando uma espada escondida em seu braço, ele atacou Akame e tentou explodir seus miolos com uma arma dentro de sua boca, mas ela conseguiu cortar mais dois de seus membros enquanto desviava de seus ataques, e Lubbock o perfurou com uma lança. Sabendo que estava prestes a ser morto, ele perguntou a Akame por que era inferior a ela, então ela disse que seu corpo de metal o tornava descuidado, e o decapitou. Enquanto Tatsumi e Mina olhavam para Najenda, Truma tentou assassinar o anão, mas Leone o chutou no rosto no último segundo. Enquanto ela o estrangulava até a morte, Truma usou a lâmina escondida em suas botas para atacar Leone, mas ela a pegou com os dentes e o finalizou esmagando-o no chão. Todos os membros do Night Raid se reuniram, mas foram cercados pelos fanboys novamente, e todos, exceto Tatsumi, caíram no chão por causa de algum veneno no ar. No entanto, Suzuno veio protegê-los, e após fazer uma entrada impressionante, matou todos os fanboys com sua arma semelhante a um maço que tinha lâminas giratórias. Com todos os seus soldados mortos, Stylish os explodiu, e Suzuno quase foi destruído.
No entanto, ele era uma relíquia imperial viva, e após regenerar-se, arrumou o cabelo de Mina porque tinha toque. Depois de descobrir onde Stylish e seus capangas estavam, Nagenda ordenou que Suzuno os eliminasse, e o doutor correu para salvar sua vida. No entanto, ele o parou no caminho, e sabendo que seus capangas idiotas não seriam capazes de eliminá-lo, Stylish injetou-se com o extrato de um monstro de classe S. Transformando-se em uma abominação, ele devorou seus servos para se nutrir e evoluiu ainda mais, ficando maior do que antes. Suzuno o atacou, mas Stylish bloqueou seu ataque com seu braço de metal e o golpeou para longe. Tatsumi estava prestes a ajudá-lo, mas Akame disse para ele levá-la até o médico louco. Enquanto ele tentava esmagar Suzuno, os outros dois apareceram diante dele, e ele tentou jogá-los no chão, mas Tatsumi voou no ar para desviar do ataque. Akame tentou atacá-lo, mas não conseguiu cortá-lo através de sua pele semelhante a metal, e quando ele estava prestes a golpeá-los, Mina o derrubou no chão usando sua abóbora. Tatsumi correu sobre seu corpo com Akame, e Stylish tentou detê-los, mas Suzuno bloqueou seu ataque, e Tatsumi lançou Akame em seu corpo real, permitindo que ela cortasse seu peito. Quando a maldição de sua katana começou a fazer efeito, Stylish morreu em questão de segundos, e todos pareciam felizes, pois não houve baixas. Com o doutor derrotado, todos montaram no monstro domesticado de Nagenda e conheceram seu novo membro chamado Chelsea. Nagenda levou todos para as Terras Altas de Marg, uma área habitada por monstros, e era o lugar perfeito para se esconder, já que nenhum humano vivia lá. Chelsea se apresentou a todos, e depois que ela deu algo para Akame chupar, ela imediatamente se tornou sua subordinada favorita. No entanto, Tatsumi achou que Chelsea não parecia uma assassina, então Nagenda revelou que ela era extremamente talentosa e tinha quase o mesmo número de mortes confirmadas que Akame. Por outro lado, Susanoo era o relíquia imperial de Nagenda dado a ela pelo exército revolucionário e podia fazer tudo o que ela mandava. Quando Tatsumi tentou cumprimentá-lo, seu toque entrou em ação, vendo sua camisa saindo do suéter. Então ele imediatamente a arrumou. Como ele podia fazer qualquer coisa, Susanoo criou uma casa literal em questão de minutos. E depois de lavar as roupas de todos, ele ainda fez comida para eles. Tatsumi estava feliz por ter dois camaradas confiáveis, mas ele não sabia que seus aliados mais velhos nunca se dariam bem com eles. Chelsea estava zombando do corpo mais plano que uma prancha de surf da Mina, e Lubbock estava tentando se provar melhor que Susanoo. Ao mesmo tempo, Run informou Esdith que ele havia vasculhado a residência do Dr. Stylish. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre seu paradeiro, e todos os seus experimentos e equipamentos ainda estavam lá. Percebendo que ele não fugiu, Esdith pensou que ele deve ter sido morto pelos inimigos e sentiu pena de Sirui. Embora ela agisse como se estivesse bem, Sirui não conseguia controlar os sentimentos acumulados dentro dela. Então, quando começou a chorar, Esdith a abraçou. Ela prometeu realizar seu desejo de matar todos os membros do Night Raid, e quando Wave estava a caminho para animá-la, viu as duas garotas se abraçando e achou melhor não intervir. No esconderijo do Night Raid, Nagenda informou aos outros que o Império estava fortalecendo suas forças, então eles precisavam treinar para se tornarem fortes para o dia da Revolução. Na manhã seguinte, Susanoo pegou um peixe enorme, e depois que todos comeram, Tatsumi perguntou a Nagenda por que o exército revolucionário deixaria uma relíquia tão útil ir. Então ela revelou que Susanoo estava adormecido por décadas e só foi ativado quando ela se aproximou dele. Enquanto isso, Mina estava comendo bolo enquanto conversava com Lubbock, e quando um gato apareceu, ela ofereceu um pouco do bolo para ele, mas acabou sendo Chelsea, que usou seu relic imperial para roubá-lo dela. Na manhã seguinte, Tatsumi e Leone lutaram contra monstros parecidos com dinossauros que se aproximaram do esconderijo deles. Quando ele convocou a lança de Bulat para partir dois deles ao meio, Leone ficou surpresa, pois ele estava ficando mais forte a cada dia. Ela derrubou um monte de monstros com sua força física avassaladora, mas quando eles não pararam de vir, ela decidiu procurar o líder deles. Ao encontrá-lo, ela saltou em sua direção e o arremessou contra um penhasco com um soco. O monstro cuspiu saliva ácida nela, mas ela desviou e bateu o monstro no chão, matando-o naquele instante. Com todos os outros membros de volta após derrotarem os monstros, Nagenda os elogiou por aumentarem sua força. Quando ela perguntou a Chelsea sobre sua opinião, ela disse que eles eram fortes, mas achava que a compaixão deles uns pelos outros eventualmente os levaria à morte. Irritada com seus comentários, Mina quis dar uma lição nela e incluiu Tatsumi e Lubbock em seus planos. Eles decidiram colocar um balde na cabeça dela enquanto ela estivesse tomando banho usando a invisibilidade do Incúrcio. Mas quando Tatsumi foi para a fonte termal, ele viu Susanoo lá em vez dela. Ele conseguia sentir Tatsumi, mesmo estando invisível, e disse-lhe que pessoas fortes podiam sentir sua presença quando ele se movia, então a invisibilidade não funcionaria contra elas. De repente, Susanoo se transformou em Chelsea, e percebendo que era ela o tempo todo, Tatsumi pediu desculpas a ela e agradeceu por lhe contar sobre a falha da invisibilidade. Como era a primeira vez dele, Chelsea decidiu deixá-lo ir, mas avisou que se ele decidisse espiá-la novamente, ela cortaria sua máquina de fazer bebês.
Alguns dias depois, em uma caverna de mineração, um grupo de monstros humanoides apareceu e devorou todas as pessoas lá antes de ir para uma casa na floresta e assassinar um casal. Ao ouvir as notícias sobre esse incidente, o primeiro-ministro Honest encontrou-se com Esdeath e pediu-lhe para erradicar esses monstros humanoides que apareceram ao redor da capital. Como a biologia deles era semelhante à dos humanos, ele também queria que ela capturasse alguns dos monstros, pois queria fazer experimentos com eles. Esdeath aceitou prontamente o pedido dele, e quando um par de comerciantes foi atacado por esses monstros, Bowles os protegeu. Quando ele queimou 2 dos monstros até virarem cinzas, o resto fugiu. Mas em vez de agradecer a Bowles, os comerciantes ficaram mais assustados com ele do que com os monstros. Ao verem Siru, o comportamento deles mudou, e Wave pensou que Bowles devia ter se sentido mal, mas ele estava apenas feliz em vê-los se acalmarem. Enquanto isso, o resto dos monstros que estavam fugindo foram presos no gelo de Esdeath. E ao olhar para eles, Kuromi sentiu fome, mas Esdeath disse a ela que os monstros não eram para comer. Depois, Bowles fez chá para seus subordinados, e Wave mencionou que ficou zangado ao ver os comerciantes julgar Bowles com base na aparência, pois ele sabia que ele era um cara legal. No entanto, Bowles não se considerava uma pessoa legal, pois ele havia destruído vilarejos inteiros no passado para impedir a propagação de uma praga, e havia executado pessoas inocentes por causa das ordens do Império. Assim ele acreditava que merecia todo o ódio que recebia, e pensava nisso como karma pelas atrocidades que havia cometido. Enquanto continuavam conversando, a esposa e o filho de Baal vieram trazer-lhe o almoço, pois ele se esqueceu de levá-lo para o trabalho, e vê-los felizes juntos acenando deixou-o chocado até o esquecimento. Enquanto isso, Tatsumi estava praticando com Susanoo sob uma cachoeira, e quando ele destruiu uma enorme rocha com um soco, Susanoo aconselhou-o a não usar sua força cegamente. Para demonstrar o que estava tentando dizer, ele destruiu outra enorme rocha com quase nenhum esforço, e disse a Tatsumi que, não importa quão resistente algo seja, sempre tem um ponto fraco. Enquanto eles estavam tendo um momento de camaradagem, Akame veio e disse para eles virem para uma convocação de emergência. Monstros haviam aparecido ao redor da capital, então Nadienda ordenou que todos eliminassem todos os monstros no caminho para o novo esconderijo. Depois de chegar lá, Lubbock montou um perímetro de detecção ao redor de toda a base, e Nadienda informou a todos que os monstros agiam em bandos e possuíam inteligência. Os Jaegas e o Império também estavam tentando derrubar os monstros, mas o número deles não parecia estar diminuindo, e havia muitas baixas. Isso significava que eles trabalhariam para o mesmo objetivo que os Jaegers, mas Tatsumi não se importava, desde que estivessem salvando pessoas. Quando ele terminou de falar, todos ficaram extremamente impressionados com seu discurso, mas tudo foi por água abaixo quando Susanoo de repente ficou sério por um segundo e informou que o zíper dele estava aberto. Todos riram de Tatsumi, e Akame pediu desculpas a ele, pois tinha notado antes, mas pensou que era uma declaração de moda. No Castelo Imperial, Esdeath disse a Run que, de acordo com a descoberta de Honest, os monstros eram uma vez humanos e devem ter sido criados por um portador de relíquia. Run inicialmente pensou que os monstros poderiam ser experimentos do Dr. Stylish. No entanto, eles não encontraram nenhum vestígio disso. Mesmo assim, havia a possibilidade de que ele tivesse sido morto pelos próprios monstros quando seus experimentos com eles falharam, mas isso significaria que havia um número limitado deles. A questão que agora permanecia era se alguém os libertou ou se eles saíram por conta própria, então Run decidiu imediatamente investigar isso. Antes de ir, ele elogiou Esdeath por agir como uma pessoa normal uma vez, enquanto ela admirava flores, mas ela lhe disse que apenas usava as flores para causar imensa dor às pessoas que torturaria. No meio de uma floresta, Suryu usou uma bola de demolição para matar muitos monstros instantaneamente enquanto Koro devorava o resto. Uma pessoa misteriosa estava observando sua luta e, pensando que os Jaegers eram bastante fortes, planejou deixá-los brincar mais com suas criações. Naquela noite, Tatsumi e Lubbock vagaram pelas montanhas em busca daqueles monstros, e Tatsumi perguntou por que ele chamava a chefe pelo nome. Então Lubbock revelou que a conhecia desde que estava no exército imperial. Ele era um garoto mimado de um rico comerciante que vivia nos arredores da capital e podia ter tudo o que queria na vida, mas isso tornava sua vida entediante. No entanto, quando ele viu Nadienda pela primeira vez, ele se apaixonou por ela à primeira vista e decidiu alistar-se como soldado para subir de posto e se aproximar dela. Ele até se juntou ao Night Raid por causa dela, e antes de deixar a capital, ele garantiu que todos os seus registros mostrassem que ele estava morto. Mas mesmo depois de tudo isso, ele nunca foi recompensado. Tatsumi disse a ele que era karma por tentar espiar as garotas o tempo todo, e ofereceu tratar de qualquer coisa se ele conseguisse ficar com a Nadienda. Depois de procurar por algum tempo, eles não conseguiram encontrar nenhum monstro, então Tatsumi decidiu subir em uma montanha para ter uma visão melhor. Quando ele viu que não havia monstros, ele desequipou Concúrcio, e ao mesmo tempo, Esdeath estava se movendo em direção a ele e viu um homem no topo de um penhasco. Sem hesitar, ela desceu na montanha com a intenção de matar quem quer que fosse. Mas quando a poeira baixou, ela percebeu que era Tatsumi. De repente, muitos monstros fortes se aproximaram deles,
mas Esdeath os cortou em pedaços com um único golpe e pisou neles para afirmar sua dominância. Esdeath não perdeu tempo em abraçar Tatsumi, e dizendo-lhe que estava lá para caçar os monstros que estavam aterrorizando a capital, perguntou o que ele estava fazendo no topo de uma montanha. Antes que ele respondesse, pediu que ela o soltasse, pois era difícil pensar com 2 almofadas fofas ao redor de sua cabeça. Mas ela se recusou a fazê-lo. Então ele escapou e disse a ela que estava caçando monstros para treinar. Quando Esdeath perguntou se ele havia se juntado ao exército revolucionário, ele respondeu que não, mas que não pretendia mudar de ideia sobre eventualmente se juntar. Examinando todo o seu corpo, Esdeath percebeu que ele havia desenvolvido muitos músculos e estava mais forte do que antes, então ela deu um tapinha na cabeça dele para elogiá-lo. As bestas perigosas foram todas eliminadas e Esdeath pensou que lhes devia, pois a levaram até ele. De repente, ela detectou a presença de alguém, então disse ao homem para sair do esconderijo. Quando ele o fez, Esdeath planejou capturá-lo e levá-lo para suas câmaras de tortura, mas o homem misterioso usou um grande feitiço de teletransporte para enviá-los a uma ilha deserta no meio do oceano. Sem conseguir acreditar no que acabara de acontecer, ele pediu a Esdeath para infligir um pouco de dor nele para ter certeza de que não era um sonho, mas ela o beijou em vez disso. Ela disse a ele que não era um sonho, pois a sensação do ambiente e seus próprios instintos diziam que era real. Eles foram teleportados pela relíquia imperial daquela pessoa misteriosa, e quando ele perguntou se isso era realmente possível, Esdeath respondeu que algumas relíquias imperiais tinham a capacidade de manipular o tempo e o espaço. Criando um pilar de gelo imponente, ela tentou verificar se era apenas um oceano ao redor deles, e pensou que esse era o encontro perfeito para os dois. Enquanto o abraçava, um enorme monstro semelhante ao Dr. Stylish apareceu e correu em direção a eles. Então Esdeath criou 1000 espinhos de gelo e perfurou o monstro com eles. No entanto, ele ainda conseguiu se levantar, então ela criou uma enorme lança de gelo para atacar o monstro, mas ele a agarrou com a mão. Então Tatsumi correu em direção ao monstro atravessando o pilar de gelo e perfurou o corpo real do monstro. Esdeath sentiu-se triste, pois queria encantá-lo com seus poderes, mas acabou sendo encantada por ele. Então, quando outro monstro apareceu, ela correu em direção a ele, e criando uma lua de gelo literal, esmagou o monstro embaixo dela. Vendo sua força esmagadora, Tatsumi se perguntou como Akame iria matá-la. Depois, Esdeath fez alguns esboços dos dois juntos, e eles brincaram na ilha lutando contra monstros e reunindo suprimentos. Depois de explorar o dia inteiro, os dois descansaram quando a noite chegou e Esdeath parecia feliz por passar tanto tempo sozinha com Tatsumi. Durante o tempo que estiveram lá, ela conseguiu descobrir que esta ilha ficava no extremo sudeste da capital. Como não havia como voltarem para a capital agora, Esdeath perguntou a Tatsumi se ele queria desenvolver a trama com ela. No entanto, Tatsumi sentiu medo, e Esdeath mencionou que já sabia como sair desta ilha. Mas ela queria que Tatsumi fizesse o seu melhor também. Indo até o ponto para onde foram teleportados, viram que o marcador de teletransporte ainda estava lá, e só precisavam esperar, pois ele eventualmente se ativaria novamente. Usando o tempo livre que tinham até então, Esdeath queria conhecê-lo melhor e perguntou onde ele aprendeu sua esgrima. Para ele, Esdeath parecia capaz de fazer qualquer coisa, mas havia muitas coisas que ela não podia fazer, e Tatsumi achou que era a chance perfeita para obter informações dela. Depois que Tatsumi contou a ela sobre seu passado, ela decidiu fazer o mesmo, e disse a ele que era da raça de pessoas que caçavam monstros. Ela era filha do chefe, e desde criança ajudava seu pai a derrubar os monstros que representavam uma ameaça para a aldeia deles. Os aldeões extraíam materiais valiosos da besta para ganhar a vida, e o pai de Esdeath disse a ela para continuar a ficar forte, pois os fracos existiam apenas para serem pisoteados pelos fortes. Ela gostava de viver em sua aldeia remota e achava muito divertido ser criada naquele ambiente, pois era a sobrevivência do mais apto entre eles e os monstros. Um dia, depois de voltar de caçar uma besta de classificação S, ela viu toda a sua aldeia arrasada pelas forças do norte. Um homem disse a ela que seu pai fez um esforço valente ao derrotar vários deles, mas acabou sendo dominado. Como suas últimas palavras, ele a aconselhou a continuar ficando mais forte, pois eles só foram mortos porque eram fracos. Por algum tempo, ela caçou monstros sozinha, mas quando a presa se tornou escassa, ela decidiu se juntar ao exército na capital, e foi simplesmente uma questão de mudar de matar monstros para matar humanos. Ouvindo sua história, Tatsumi pensou que ela havia atacado a raça do norte pelo que fizeram à sua aldeia, mas para Esdeath, eles eram simplesmente adversários que representavam uma ameaça para a capital. Ela lamentou a morte de seu pai, mas no final achou que ele morreu porque era fraco. Quando ela se tornou uma general no exército imperial, era hora de escolher uma relíquia imperial para si, e ela descobriu que existia uma relíquia imperial feita do extrato do Rei Demônio. No entanto, todos que tentaram beber ficaram loucos, então Honest achou que não valia o risco, mas Esdeath sentiu-se compelida a tentar e bebeu todo o extrato. Quando o extrato reagiu com seu corpo, ela ouviu vozes dizendo para destruir e matar tudo, e percebeu por que as pessoas anteriores foram levadas à loucura.
mas ela já era uma maníaca sádica, então isso não teve muito efeito sobre ela, e ela conseguiu se tornar completamente uma com o poder do Rei Demônio. Quando Tatsumi perguntou a ela se ela desenvolveu um gosto por tortura por causa do extrato do Rei Demônio, ela respondeu que já gostava disso muito antes, fazendo-o pensar que nunca poderia convencê-la a se juntar a eles. Esdeath planejou escapar da ilha montando nas costas de algum monstro. Então, quando viu um monstro voador, correu para ele, mas o teletransportador abriu ao mesmo tempo. Tatsumi pensou em sair sozinho, mas decidiu retribuir o favor e contou a Esdeath sobre isso. No entanto, quando ela se teletransportou para o topo da montanha, não conseguiu ver Tatsumi em lugar nenhum, pois ele estava sentado invisível sem mover um músculo. Coloque seu coração em chamas, vá além dos seus limites e assista a este próximo vídeo.